Meus amados irmãos, neste trimestre estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra no capítulo 19 de Jó, no capítulo 19, versículo 23 a 25, e diz assim: Ah, como eu gostaria que as minhas palavras fossem registradas, quem dera que fosse gravada no livro, quem dera que fosse gravada com ferramenta de ferro e chumbo, ou gravada para sempre numa rocha. Eu sei que meu Redentor vive, finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Amém? Então, esse versículo para meditarmos nesta manhã, já que estamos estudando sobre a vida de Jó. Nós podemos dizer que nesse capítulo 19, versículo 23 a 25, Jó, ele nos dá uma declaração, de um homem renovado. Uma tocha de fé e esperança queimando no coração de Jó. Como se Deus o tocasse naquele instante, após descrever suas dores e emoções. Ele não imaginava que sua declaração atravessaria os séculos, traria inspiração e ânimo aos corações entristecidos, restauração e conforto a vidas quebrantadas. Suas palavras são como um farol que guia aqueles que navegam nas águas das aflições. Eu sei que meu Redentor vive. A palavra Redentor significa libertador, protetor, justificador. Pode ser entendida também como aquele que defende. Jó cria que Deus lhe faria justiça, resgataria sua honra e o libertaria daquele estado miserável. No Novo Testamento, estas palavras podem ser aplicadas a Jesus, o nosso Redentor. Há 3 palavras gregas que explicam muito bem a obra redentora efetuada por Cristo a favor do homem. Agorozon, sai de casa, ou sai para casa. Está no mercado, ir ao mercado, negociar lá, comprar no mercado. Homem como escravo vendido, no pecado sentenciado à morte, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 7, versículo 14. Pode obter a redenção pelo preço de sangue do divino Redentor, conforme 1 aos Coríntios capítulo 20, versículo 6, 1 Coríntios 7, 23, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, Apocalipse capítulo 9, 5, versículo 9, Apocalipse capítulo 14, versículo 3 e 4. Exagarazon, ou exarazon, que significa comprar e retirar do mercado. Isto fala a redenção completa. Isto é, comprar e não deixar exposto a outras vendas, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 4, 5, Efésios 5, 16, Colossenses 4, 5. Esta é a finalidade da obra da redenção. Também lutroon, que significa desamarrar ou soltar aquilo que foi comprado, conforme Tito capítulo 2, versículo 14, 1 Pedro 1, 18, revela livramento, a libertação total de um escravo, conforme Romanos capítulo 3, versículo 24, também Romanos 8, 23, 1 Coríntios 1, 30, Efésios capítulo 1, versículo 7, versículo 14, Efésios 4, 30, Colossenses capítulo 1, versículo 4, Hebreus capítulo 9, versículo 15, Hebreus capítulo 11, versículo 35. Se levantará sobre a terra.
A declaração de Jó de que Deus iria se levantar em seu favor voltaria sua atenção para ele, aponta para o nosso relacionamento com Jesus, nosso remidor. Há um amigo verdadeiro entre amigos que falham. Jó capítulo 3, versículo 1, João 13, 1, João 15, 12, 13. Nossa vida está em suas mãos. João capítulo 10, versículo 27 a 29. Ele é a nossa esperança na vida e na morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ao remidor que intercede por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Desejamos encontrar com o nosso remidor. 1 de João capítulo 3, versículo 2. Muitos séculos se passaram, e as palavras de Jó ainda se faz ouvir. Não foram impressas na rocha, com pena de ferro e chumbo, como ele desejou. Mas talvez estivesse perdidas, esquecidas ou enterrada, mas foram esculpidas no coração de todos que, com fé, receberam e recebem consolo e esperança ao ouvir dizer: eu sei que meu Redentor vive. Creia nesta palavra. O seu Redentor vive. E por fim, ele se levantará. A última palavra ainda é dele.